Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração, irmãos. Desde já, antes da gente iniciar a leitura da palavra e a meditação e depois a oração, quero pedir que você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar. Porque se você deixar o seu like, o YouTube vai entender que o vídeo é interessante, que o vídeo é bom e vai encaminhar para outras pessoas. E é de graça e vai nos ajudar bastante. Peço também que você deixe um comentário, comente o que você achou do vídeo, comente seu testemunho, o que Deus fez na sua vida através dessas orações, porque eu creio que quem faz o milagre é Deus e Ele apenas usa esse canal, essas palavras, essas simples orações como canal para te abençoar. Então deixe seu comentário para encorajar outras pessoas a orar junto comigo. Peço também que você compartilhe no grupo da família, no grupo da igreja, com o seu tio, com o seu irmão. Deixa Deus te usar. E quem Deus tocar o seu coração para você compartilhar, compartilhe, que a obra de Deus vai ser feita na vida dessa pessoa e na sua que está ajudando a compartilhar a palavra de Deus, amém? E sem perca de tempo, vamos para a palavra. E a palavra que a gente vai meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5, que vai dizer assim: Então, chegando ao pé de Jesus, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum nem a seu pai, nem a sua mãe. Irmãos, essa passagem aqui que a gente leu nesse momento, é Jesus se deparando com alguns escribas e alguns fariseus, que eram aqueles que se colocavam contra o ministério de Jesus. E aqui a gente vê eles reclamando, fazendo uma reclamação com Jesus a respeito de uma tradição dos anciãos, né? Tradição deles mesmos. Eles vieram reclamando com Jesus por conta que os discípulos deles comeram sem lavar as mãos e eles falam que os anciãos tinham o costume de lavar as mãos e os discípulos não fizeram, eles foram reclamar. Beleza, então a gente vê Jesus retruncando, respondendo essa pergunta deles com outra, falando: e vocês, por que vocês também quebram o mandamento de Deus, né? Transgride o mandamento de Deus por causa de uma tradição de vocês? Aí Jesus explica aqui qual é a transgressão que eles fizeram, porque aqui Jesus explica que o mandamento de Deus é honrar o teu pai e honrar a tua mãe. É honrar o pai e honrar a tua mãe. E a gente vê Jesus reclamando, fazendo uma reclamação com eles, porque eles tinham uma tradição naquela época, uma tradição no templo, que a tradição era o seguinte: se eu determinei que vou entregar R$1.000 todo mês, então eu tenho que entregar esses R$1.000 todo mês. E se meu pai ou minha mãe precisar de R$1.000 e eu não tiver nenhum dinheiro, o único dinheiro que eu tiver, ou 500 ou 200, e o único dinheiro que eu tiver é esse dinheiro que eu determinei que ia entregar no templo. Aí eles diziam que se a pessoa não entregar para o pai e para a mãe, porque vai falar: não, o que eu tenho aqui é para entregar lá no templo. Eles diziam que aquilo ali estava tudo certo, que eles eram livres de culpa. Mas Jesus deixa bem claro: esse que faz essa coisa, ele de forma alguma honra seu pai e sua mãe. Ou seja, o cara está negando a ajuda pelo pai e pela mãe, ajudar o pai e a mãe com aquele dinheiro que ele falou que ia entregar no templo, e ele não emprestou ou deu para o pai e para a mãe para ajudar. Ele não estava honrando, trazendo para o contexto dos dias de hoje. Se eu pego um dízimo, determino que vou entregar um valor no dízimo e minha mãe precisa de mim ou meu pai para comprar algum remédio com esse dinheiro, e eu pego esse dinheiro e não entrego porque eu falo: eu não posso entregar
que isso aqui é de Deus. Aí eu deixo que meu pai ou minha mãe, dependendo da situação, fique pior por causa do dinheiro que era para ajudar eles, eu pego e entrego como dízimo. Então, se eu estou fazendo isso, eu não estou honrando meu pai, não estou honrando minha mãe. E naquela época ali, essa tradição de dar a oferta no templo e o dinheiro que você determinou não poder ajudar o pai e a mãe, aquilo ali era a tradição deles, não era um mandamento de Deus. Eles estavam quebrando o mandamento de Deus por conta de uma tradição deles. Quer mais um exemplo? Testemunhas de Jeová. Eles não podem doar sangue. Se tem um exemplo, eu sou testemunha de Jeová. Se tem um filho meu, ou se tem o meu pai ou minha mãe precisando de doação de sangue, eu não posso doar. Que eles morram, mas eu não posso doar. Aí eu pergunto, onde que está na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Na Bíblia está, honra teu pai e a tua mãe. Então, se eles estão precisando de uma doação de sangue e o meu sangue é compatível, eu tenho obrigação de doar. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu vou estar honrando o meu pai e a minha mãe e vou estar praticando o mandamento do Senhor. Então, eu não negar, eu negar, na verdade, se eu pegar e negar o sangue, que é tradição deles, se eu negar, eu estou quebrando o mandamento de Deus. Aí eu pergunto, tem na Bíblia falando que não pode doar sangue? Não, não tem. Tem na Bíblia falando que é para honrar o pai e mãe. Então, se meu pai e minha mãe estão precisando, eu tenho que entregar, eu tenho que doar. E na conclusão dessa conversa, a gente vê Jesus chamando a todos, e ele chama a todos e fala que o que contamina o homem não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca. Por que ele fala isso? Porque ele fala que o que eu comi vai descer para o meu ventre e vai chegar um momento que vai ser lançado fora. Mas agora o que sai da boca do homem é o que contamina. E vamos ver como é que Jesus falou isso. Versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A gente vê o que Jesus falou que contamina o homem. E isso que eu falo, irmãos, porque se eu ficar que nem eram os fariseus naquela época, acrescentando coisa que não está na palavra de Deus, coisa que vai contradizer a palavra de Deus, eu vou me contaminar. Eu vou acabar passando a seguir daquela forma. Como são, com todo respeito, falando biblicamente, são os TJs, os testemunhas de Jeová. Infelizmente a Bíblia não fala que não é para doar sangue, sendo que se eu doar eu vou estar ajudando uma vida. E a Bíblia não fala para não fazer isso. Mas por que eles não doam? Por causa de tradições de homens. E outra coisa é eu ficar falando muito de adultério. Se eu não vigiar, eu vou me contaminar e vou adulterar. Outra coisa é se eu ficar falando muito de furtos, de roubos, de fornicação, se eu não parar, eu vou me contaminar. Se eu ficar com pensamentos de blasfêmias também, de falsos testemunhos, contando mentira o tempo todo, o que vai acontecer no final? Eu vou me contaminar. Então por isso que o Senhor Jesus está falando, o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra pela boca. E isso ele está falando espiritualmente, tá? Porque, claro, dependendo do que a gente comer, pode nos causar uma intoxicação, pode nos fazer mal pela saúde, mas aqui Jesus está tratando sobre a saúde espiritual. E a pergunta que eu deixo para você refletir nesse vídeo, responda para você mesmo. Qual é o assunto que você anda falando no dia a dia? Qual é as palavras que você vem soltando da sua boca? Qual é os segmentos que você vem seguindo a respeito de palavras e tradições que você ouviu do próximo? Qual é a tradição que você segue? Está na Bíblia? É uma tradição que vai contra um mandamento de Deus? Reflita, reflita.
E comece a analisar a palavra de Deus e comece a seguir da forma que a palavra de Deus está falando e está ensinando. E comece a meditar nos ensinamentos de Jesus, porque assim você vai ver se você está contaminado ou não. E se você estiver contaminado, se você começar a colocar em prática tudo que você aprende sobre o Senhor Jesus, sobre o que Ele te ensinou, você vai ser limpo e não vai ser mais contaminado. Amém? Fica com essa reflexão e para pensar o que você anda falando, o que você anda dizendo, qual é a conversa que você tem no dia a dia com seus filhos, ou seus irmãos, seus primos, seus amigos, no trabalho, na escola, qual que é? Para refletir e vigia, para que você não venha a ser contaminado. Amém? Agora vamos orar. Deus maravilhoso, meu Pai querido, Deus santo, muito obrigado por esse momento, Pai, por mais esse vídeo de oração, Deus. Peço que o Senhor, Pai, venha tocando, Pai, nessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, primeiramente em mim, Pai. Onde é que eu estou errando, Pai? O que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou falando que está me contaminando, Pai? Peço que o Senhor me ajude a mudar, Pai. Peço que o Senhor me purifique mais uma vez, Pai. Peço que o Senhor toque nessa pessoa e purifique ela, Pai. Faz ela enxergar o que ela anda fazendo, o que ela anda falando, Pai, que está contaminando ela, Deus. Porque muito bem a gente sabemos, Pai, que ela contaminando a ela mesma pode contaminar a família inteira e a casa inteira, Pai. Então eu peço, Senhor, nos ajude, Pai, para que a gente venha manter com a nossa boca pura, Pai. Falar somente aquilo que te agrada, Senhor. Falar somente aquilo que vai fazer com que nós venhamos ser limpa cada vez mais, meu Deus. Para que a gente, sendo limpa, a gente pode estar mais perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha, Pai, dando sabedoria para essa pessoa, Pai, para que ela não venha se contaminar, Pai. Seja ao falar e seja da forma que ela vive, Pai. Eu peço que o Senhor ajude, Pai, limpa, purifica mais uma vez, para que a gente possa andar na presença do Senhor, meu Deus. Oh, Deus querido, Deus santo, quero já clamar também por cura, Pai. Senhor, qual foi a situação, Pai, que essa pessoa chegou, Pai, que causou essa enfermidade, meu Deus. Seja enfermidade física, enfermidade mental ou enfermidade espiritual, Senhor. Eu peço que o Senhor venha de encontro, Pai, liberando a cura, Pai. Libera a cura, Pai, essas feridas insaráveis, Pai. Feridas espirituais, Pai, que somente o Senhor sabe tocar e curar, meu Deus. Essas feridas incuráveis, Pai, que homem nenhum, médico nenhum, psicólogo nenhum pode curar, somente o Senhor, Deus. Então eu peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, Pai. Deus, eu peço que o Senhor libere a cura física também, Pai. Essa pessoa, Pai, que está com tumor, Pai, que está com câncer, Deus, que está com uma dor de cabeça que não passa nunca, Pai, que está com dores fortes no estômago, meu Deus, dores nos ossos, Pai, seja curada agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja curada agora, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor vá de encontro a essas pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos também, meu Deus. Peço que o Senhor repreenda, Pai, essas trevas que vem querer atrapalhar essa pessoa, meu Deus. Peço que o Senhor venha repreendendo essas trevas, Pai, essa ação maligna que vem querer acabar com essa família e com essa casa, Pai, que caia por terra agora, que a partir desse momento, Pai, a sua luz venha resplandecer nesse lar, Pai, que a sua luz venha resplandecer nessa pessoa, Pai, e que ela venha ser cheia da tua luz, porque onde habita a sua luz, a escuridão tem que bater em retirada, Deus. Em nome do teu filho querido, eu quero rogar, Pai, sobre essa pessoa também, Pai, que está desempregada, que não consegue arrumar emprego, Pai. Muitas vezes é coisa espiritual, Pai, muitas vezes é o inimigo que está trancando o caminho dela, Pai. Nesse momento, Pai, através dessa oração, que seja aberta a porta de emprego agora, Pai. Em nome de Jesus, que esse pai de família venha sair dessa situação agora, Pai. Que ele venha, Pai, trazer o sustento para tua família, Deus, dia após dia, Pai. E é o que eu peço, crendo que o Senhor é conosco, crendo que o Senhor está ouvindo essa oração, Pai, crendo que o Senhor vai atender cada pedido que foi entoado, Pai, não só por mim, mas a essa pessoa que está orando junto comigo nesse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu creio no milagre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez eu agradeço a você que ficou até o fim desse vídeo. Curte, deixe seu comentário e, por favor, nos ajude compartilhando. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que Deus venha tocar os corações, não somente no seu, mas dessa pessoa que você enviar. Em nome de Jesus, agradeço e tchau, até a próxima.